Olá, viciados em pacotinhos do meu HS. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo diferente, falando de um problema cíclico dos card games. É o seguinte, uma coisa que acontece muito frequentemente nos card games é existir alguma coisa OP, tipo um montinho ou o Miracle que teve algumas seasons atrás que as pessoas não conheciam. E os card games físicos não podem nerfar cartas. Obviamente, porque eles não podem vender para o mundo inteiro cartas e depois de alguns meses nerfar uma carta, tem que fazer uma tiragem completamente nova e, sei lá, substituir em algum ponto de troca. Isso seria inviável. Então, como é que os card games resolveram se comportar para as coisas roubadas? Eles lançam algumas cartas que são boas o suficiente para jogar em qualquer deck e que atrapalham muito o funcionamento da mecânica roubada, qualquer que seja ela. Ah, Vou dar exemplos aqui do Hearthstone. O Loatheb foi inventado para counterar o Miracle, para quem lembra. O Miracle tinha muitas spells e era o melhor baralho disparado. Todos os top 10 de Seasons tinham 8 Miracles. E inventaram o Loatheb para nerfar o Miracle. Da mesma forma que inventaram o Tio Mal agora, o novo dragão. Custo 7/6/6 Taunt quando ele morre se tiver um dragão na mão. Ele causa 3 danos em todas as criaturas. Inventaram o Tio Mal agora para nerfar o montinho. Só que existe um problema em fazer isso. E que aconteceu no Magic, aconteceu em Yu-Gi-Oh! E acontece em todos os card games. E é por isso que eu sou a favor do nerf. Antes de explicar o problema, eu vou falar uma coisa. A Blizzard, quando fez o release do Hearthstone e lançou mesmo o jogo, ele nerfou um pacote de cartas assim. O Zou foi extremamente nerfado, ele nerfou assim umas 15 cartas. E depois disso, elas disseram que não era a intenção deles ficar nerfando cartas. E é por isso que demoraram tanto. O cabelinho tá ótimo. É, é por isso que demoraram tanto para nerfar o Coveiro, demoraram tanto para nerfar o Miracle e não nerfaram o Dr. Bom até hoje, não nerfaram o Montinho e outras cartas como Mad Scientist, eles simplesmente não nerfam porque eles acham que não precisa ser nerfada. Eles acham que é ruim pro jogo, né? A Blizzard tem a postura de dizer que eu não vou nerfar uma carta porque o cara comprou aquela carta, ele gosta daquela carta, ele fez o pó daquela carta, então só nerfar ela, isso vai ser prejudicial para a pessoa, para a experiência da pessoa que gosta de jogar com aquele deck. Eu não sei quem é o desgraçado que gosta de jogar de montinho, mas isso pode existir. E aí o que acontece? Para não nerfar as cartas, eles inventam cartas que combatem esse mal ou esse baralho muito fora da curva. Como, por exemplo, o Loteb e o Tio Mal. E fugiu o nome agora, que rouba o segredo. Nossa, realmente fugiu o nome. Não tem edição, não vai ser cortado na edição. Kezamisk, pronto, lembrei. Se tivesse uma edição ia ficar bem melhor, né? E dá. Cortou? Kezamisk, mas não tem edição. É, e da Kezamisk, né? Eles inventam cartas para bloquear o funcionamento daquelas é, é, mecânicas fortes específicas. Só que o problema é que geralmente as cartas que eles inventam só vão ser efetivas se forem utilizadas, certo? Então elas não podem ser cartas muito específicas, tipo, se o cara tiver 3 montinhos na mesa, ganha o jogo. Essa carta não jogaria em deck nenhum, e se ela jogasse o montinho parar de jogar, essa carta ia passar a ser ruim, o montinho ia voltar e eles iam continuar com o mesmo problema. Então o que eles fazem? Cartas que podem ser utilizadas em qualquer deck. Cartas neutras e boas para a maioria dos decks. E aí eles, na primeira vez contra o Miracle, criaram o Loatheb. Repugnas em português. O Repugnas, o problema é que essas cartas são tão boas para serem utilizadas nos decks que elas se tornam um problema e a mecânica chata de se enfrentar. O Repugnas ele foi criado para combater o Miracle, não adiantou porque o Miracle começou a utilizar ele no deck e fazia muito sentido porque você precisava de tempo para combar de Miracle e você usava ele para ganhar 1 ou 2 turnos, dependendo do corpo e tal, e fazia uma pressão no board boa. E o Miracle usava ele para combar. E o problema foi que nenhum deck conseguia mais jogar sem Repugnas. Porque o Repugnas, pra quem não sabe, né, no próximo turno o oponente, todas as mágicas do oponente custam 5 a mais. Então, literalmente bloqueia as mágicas do oponente no próximo turno. O máximo que ele pode fazer é usar uma mágica pagando 5 de mana a mais e acabar com o turno dele completamente. Realmente era uma carta muito boa contra o Miracle e funcionava de vez em quando, só que não resolveu o problema do Miracle
e passou a ser utilizado em 90% dos decks. Isso não é um exagero. No Mundial, eu não lembro direito a conta, mas foi utilizado em mais de 90%. A porcentagem com certeza era maior do que 90% dos decks que disputaram o Mundial. Então o Repugnance se tornou o problema do card game. Todo deck se tornava Repugnance. Ah, Vini, mas qual o problema de todo deck usar Repugnance? Problema um é que você tem que ter. E problema 2 que é uma coisa, digamos, chata, uma mecânica chata, que você sempre vai jogar em volta. Tira a versatilidade do card game. Você joga contra um mago, tem Repugnance. Joga contra um warrior, tem Repugnance. Joga contra qualquer classe e tem Repugnance. O que acontece também com o Dr. Boom, mas o Dr. Boom é só um problema, porque o Dr. Boom não foi criado para counterar nenhuma mecânica específica. Ele simplesmente foi criado e é fora da curva. O que aconteceu depois do Mundial e de alguns momentos do Hearthstone? A Blizzard nerfou o Miracle. Ele nerfou o Leroy Jenkins e o Liloiro de Gadzet Jan, aquele nome difícil lá. Por que a Blizzard fez isso? Porque não tinha sido resolvido o problema só com o Loteb. Agora, a Blizzard acabou de inventar um. É muito cedo para dizer que é um novo mal ainda, mas ele inventou uma carta muito forte e que, por coincidência, vieram com cartinhas para fazer sinergia com ele, que eu acho que não foi tanta coincidência assim, eu acho que foi meio pensado da Blizzard, e eu acho que vai ser um novo arquétipo muito dominante no Hearthstone, que é o dragão Tio Mal, que precisa de outros dragões para jogar. Mas junto com ele veio o que a gente estava brincando de chamar de Trindade dos Dragões, né? O Azure Drake já existia, então ele não foi criado agora, mas o Azure Drake é um dragão muito, muito forte. Veio o dragão épico, ahn, que eu realmente esqueci o nome, que eu não vou lembrar mesmo porque lançou ontem, que é o dragão custo 4 épico 2/6. Quando ele entra em jogo, se você tiver um dragão na mão, ele ganha mais um de ataque Taunt. E veio também o Tio Mal. E esses três dragões estão formando uma trindade, junto com o Blackwing Corruptor, que não é dragão, mas é muito forte também. Estão formando um grupo de cartas que funcionam em qualquer classe. Então criou-se o arquétipo dragão para qualquer deck, e não é um exagero. Você pode jogar de Priest, Paladino, Warrior. As classes que ainda tem algum suporte para dragão, como o Paladino, o Warrior, o Priest, não sei se estou esquecendo alguma, mas as cartas que têm suporte para dragão ainda se beneficiam mais. Mas literalmente de qualquer classe você pode montar. Você pode pegar um Xamã, botar todas as classes neutras que têm sinergia com o dragão e as cartas de classe que dão suporte para ele montar um arquétipo. Então, novamente, para não nerfar o montinho, que com certeza era o melhor baralho disparado até essa expansão, pode continuar sendo ou não, dependendo da quantidade de tio mouse que a gente veja jogando no competitivo, mas está muito cedo para dizer ainda, porque tem um dia só de expansão. Depois, para nerfar o montinho, o que eles fazem? Inventam um outro arquétipo. Geralmente esse arquétipo tem que ser um pouco mais forte do que o montinho e acaba sendo um novo problema. Então, para não nerfar cartas, a Blizzard acaba se metendo nessa bola de neve de problemas, entendeu? Ele inventa um arquétipo para nerfar o outro e vai inventando novos arquétipos roubados para nerfar arquétipos antigos roubados e vai ficando muito, muito, muito difícil de lidar com isso tudo. Existe uma solução? Existe, nerfar cartas, mas se a Blizzard não quer fazer isso, ela fez até o melhor caminho que ela podia fazer, que é botar um arquétipo específico para nerfar o montinho. Ela criou o dragão para nerfar o montinho. Duvido que vai ter dragões realmente fortes das 9 classes. É possível montar qualquer classe com dragão. Mas realmente fortes vão ter algumas específicas. Provavelmente o Warrior, porque tem armas e o Warrior dá suporte para qualquer arquétipo, na minha opinião. O Priest, para quem acompanhou o Reynad ontem, hoje é dia 25, ontem é dia 24, no dia do lançamento da expansão, o Reynad pegou top 10, eu acho, ou top 20 do NA com o Priest Dragons. E provavelmente Paladino, mais algumas classes assim que tem suporte forte vão jogar com o arquétipo dragão. E vai ser, eu acho que não chato, porque não é um arquétipo que você se sinta impotente contra, incapaz de jogar contra, mas é um arquétipo que vai ficar muito mais do mesmo. Você vai ver muitos, pelo menos na primeira semana da expansão, você vai ver muitos e muitos e muitos dragões. Então, esse é o problema de não nerfar cartas. E só um detalhe: quando eu comecei a jogar HS, eu
gostava disso, Blizzard. Tipo, não sei se isso um dia vai ser ouvido por alguém que importa da Blizzard, mas quando eu comecei a jogar Hearthstone, eu pensei, cara, que jogo perfeito, porque esse jogo é online, então as cartas podem ser nerfadas. E eu não tenho problema quanto a isso. Por mais que eu goste da carta, se ela está sendo nociva ao jogo, nerfa ela. Se vocês acham que o Hunter tem que ser nerfado, que a Jubalta podia ser 6-4, e podia ser 6-4, não ia ter problema nenhum. Ela ia continuar batendo tanto quanto, ia ser mais fácil de resolver ela um pouquinho. Se você acha que alguma outra carta do jogo deveria ser nerfada, mesmo que você goste de jogar com a classe, se a carta é nociva para o andamento do jogo, se ela é ruim para o jogo, que seja nerfada. Então, que maravilha. É, o jogo vai funcionar melhor. Eu, quando comecei a jogar HS, eu fiquei muito feliz. É um card game só online, porque o HS tem essa proposta, né, de não existir carta física, só existir online, e o fato de ele só existir online faz com que as cartas possam ser nerfadas. Mas a Blizzard, por algum motivo, não gosta disso. Eu não entendo por quê, mas eu simplesmente aceito. A Blizzard não gosta e a gente vai ter que aceitar até eles mudarem de ideia. Bom, eles já mudaram de ideia uma vez. Eles diziam que o Hearthstone era um jogo totalmente casual e não era para ser competitivo, e já ficou bem claro que eles mudaram de ideia em relação a isso. Então, vamos torcer para ver se eles pensam em alguma solução melhor para nerfar e aqui balancear o jogo do que inventar coisas mais roubadas do que as coisas anteriores, porque nunca funcionou em card game nenhum e não vai funcionar agora. Bom, por hoje é só, galera. Ahn, Curtem, compartilhem. Eu estou correndo atrás de um editor. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo. Muitas pessoas vieram e se ofereceram para editar os vídeos. E eu vou fazer algum esquema com elas, porque eu não quero simplesmente alguém que trabalhe de graça para mim, editando vídeos e pronto, mas eu também não ganho nada com isso, então fica complicado de eu pagar alguém para isso. Mas eu fiquei muito feliz com a repercussão, muita gente gostou do vídeo, tivemos, sei lá, 500 visualizações em 3 dias. Não pode não ser muito para muita gente, mas para mim foi mais do que eu esperava. Fiquei muito feliz, muito obrigado, e eu vou fazer mais e mais vídeos. Até!